aqui levando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, e também a Ismael, o nosso guia, nosso protetor do Brasil, fazendo a prece de Ismael, que diz: glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, leva-nos de todas as culpas, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E assim seja. Bem, pessoal, com essa prece maravilhosa de Ismael, passar então para Marilza para fazermos o estudo do Evangelho. Então, capítulo 22, né? Não separeis o que Deus juntou. O item 5, o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a esta lei, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores, aqueles dos seus chefes, que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais, e não para satisfazer a lei do amor. Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres? O que significa que desde o tempo de Moisés a afeição mútua, não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, isso não foi desde o princípio, quer dizer, que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade
ou ambição não davam lugar ao repúdio. Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Proíbe, é verdade, a todo homem de esposar a mulher, repudiar, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens de seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir um uso bárbaro. Seria preciso, entretanto, uma penalidade, e a achou na ignomínia que devia imprimir a interdição de um segundo matrimônio. Era, de alguma sorte, uma lei civil, substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Bom, eu fui pesquisar, ler, né? E o conteúdo é bastante conteúdo, né? E bastante, muitos vídeos, né? Muitos comentários. E para iniciar, eu como sou divorciada também, eu penso e a gente não casa, né? Pensando em divórcio. Eu acredito que ninguém case, não, eu estou casando hoje, mas daqui a tanto tempo eu vou me divorciar, né? E não é bem assim, a gente casa, né? Sonhando a constituir uma família, aí aqueles belos sonhos, aquelas, né? Tudo aquilo que vem assim, noivado, casamento, e alguns anos de casamento. E aí depois a coisa, no meu caso, mudou. Mas o que é o casamento, então? Casamento são duas pessoas que se uniram, né? É, é algo assim que não tem o que se falar. Caraca, mãe. Só vou desligar, desculpa. Então, casamento é isso. Então, duas pessoas que se uniram. O espiritismo, ele se opõe ao divórcio? Não. O espiritismo, ele não é contra o divórcio. Sendo este, faz parte da lei humana, como no próprio Evangelho já está dizendo, né? Que o divórcio faz parte da lei humana. O espiritismo, ele não constrange ninguém a ficar com alguém que já não preenche suas necessidades. Porém, o espiritismo não defende a separação, né? Mas não constrange ninguém a passar por humilhações, por situações, né? E aí, algumas citações, as principais passagens em que Jesus menciona o divórcio. Então, está lá em Marcos, né, capítulo 10, 9, eu acho que, deixa eu ver, Marcos. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Ele respondeu: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Também Marcos 10, 2
A 12, tá, essa que eu li. E Mateus, então, na 19, onde diz... Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber este conceito, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, algumas passagens, né? Em que Jesus menciona o divórcio. Mas o que Jesus quis dizer sobre a questão do divórcio? Jesus dizia que temos que ter uma consciência na hora do casamento, na hora de formar o casamento, na hora de pensar, eu vou casar, mas analisar todas as coisas. Claro que não é fácil, né? No sentido, nos dias de hoje, né? Mas o fundamental, o que Jesus queria dizer com tudo isso? Que deveria ser baseado no amor. O amor é a palavra-chave de tudo que Jesus quis comentar, enfim, o que ele queria dizer, né? Uma visão de casamento com uma aliança de amor pessoal entre os esposos que refletia o relacionamento pactual entre Deus e o povo. Aí uma outra questão que eu achei interessante, o que a doutrina espírita traz a respeito do divórcio. A não ser o que procede de Deus, não é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. Por exemplo, nós temos em cada país tem uma legislação, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos, inclusive, a nível federal. Já nos Estados Unidos, a lei é estadual, então ela varia de acordo com o estado, né? E aí existem outros países, né? Cada um com a sua legislação. Nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa. Então, assim, quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido, segundo a lei imutável de Deus, amor, e não segundo a lei instável dos homens. Isso segundo Kardec. O divórcio, ainda segundo Kardec, é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, pois reforma o que os homens fizeram. E só tem aplicação nos casos que a lei divina não foi considerada de lei do amor. E outra questão é, eu preciso ficar casado para resgatar débitos de vidas anteriores? Segundo o que
assisti, não existe essa afirmação ou menção na doutrina espírita. Essa interpretação ela surgiu posteriormente a algumas obras psicografadas, e a partir daí essa ideia foi potencializada com os romances, né? Então, começaram a escrever. E um exemplo dele é o Nosso Lar. E uma coisa que me chamou a atenção também, e achei oportuno, a fala da médium Isabel Salomão. Ela diz: o divórcio veio tratar os lares enfermos. Age como a quimioterapia. Já que se fez o que era possível, não, o divórcio é remédio. Ninguém tem direito de sacrificar a outra pessoa, no caso, debaixo do mesmo teto. Mas sempre é possível fazer a paz voltar. Diante de muita coisa que nem eu disse, eu vi, muita coisa repetida, né? Então, é essa minha colaboração para hoje e conto com a colaboração dos colegas, dos irmãos do grupo. Obrigado, Marilza, foi muito bom. Mas, como tu falou, né, realmente o casamento hoje não casa com prazo de validade. Ah, vamos ficar casados até tal data. Realmente a gente pensa que é para sempre. E o casamento a gente confunde, né? O que é casar? Casar é aquela comunhão de pensamentos, de sentimentos, né? Quando se trabalha, por exemplo, em algo material, o que é casar duas peças? É quando elas se ajustam. Exatamente, né? Um conjunto de peças trabalha em harmonia. Então, esse é o casamento. Nós somos duas peças que nos juntamos para trabalhar em harmonia. Mas nem sempre não conseguimos, né? Como diz o ditado, às vezes entra areia no meio dessa engrenagem e acaba dando desgaste nela, né? E aí nós, ainda imperfeitos que somos, optamos por substituir a peça, vamos dizer assim, né? Então, e as coisas não são assim. A gente vê, a própria doutrina espírita, as obras complementares, vamos dizer assim, elas nos orientam. Se nós vamos ler Chico, por exemplo, ler outros autores, a grande maioria dos casamentos são de reajustes, de resgates. Nós vamos ver, por exemplo, lá tem um livro Missionário da Luz, quando fala do reencarne da Adélio, da Raquel e do Sigismundo, é um resgate. Eles tiveram no passado, se equivocaram, a Raquel e o Sigismundo foram amantes e tiraram a vida do Adelino. E depois tiveram que voltar para se reajustar, para resgatar isso aí. Lá, quando o Emmanuel, o Públio Lentulus volta como Nestório, né, o escravo, a Lívia reencarna com ele, para auxiliar ele, né? Então, a gente analisando tudo que a gente lê a respeito, a maioria dos relacionamentos, dos casamentos, das uniões são de resgates e voltamos para nos reequilibrar de nosso passado, muitas vezes, de equívocos, né? A dois, ou em família, ou tanto que a gente sabe que nós voltamos muitas vezes nos mesmos grupos familiares, nos mesmos amigos, nos mesmos vizinhos. Então, olha o trabalho que a gente dá com a espiritualidade para unir todo esse povo junto de novo, né? Então, é bem como eles dizem, vamos aproveitar essa encarnação. Achei engraçado não, mas interessante o Haroldo dizendo, nesses finais dos tempos, Deus está atendendo nossos pedidos de moratória para a gente ficar um pouco mais aqui, para ver se a gente consegue recuperar o tempo que nós perdemos, muitas vezes, em outras encarnações e nessa, porque esse é o final. Então, vamos pedir lá, me dá mais uns 5, 6 anos de vida que eu
Eu acho que agora eu consigo, ele vai nos dar essa moratória. E aí eu cito de novo o missionário da luz, quando uma mãe intercede por um filho que vai sofrer, está sofrendo um AVC aquela noite e vai desencarnar. E ela pede mais um prazo, porque ela tinha esperança desse filho, mais um período ele ia conseguir se recuperar de alguns equívocos, né? Então, nesses finais de tempos de agora, estamos tendo essas moratórias e vamos aproveitar sem precisar pedir moratória, né? Mas não está muito fácil, nós estamos com um equívoco muito aprofundado no nosso subconsciente, né? Mas, Carlos, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. É um prazer estar aqui. Desculpe o atraso, Não tem mas problema. E já agora que vamos, conseguimos chegar. e já vamos Obrigado. aproveitar o que tu abriu o microfone e já vamos ver se tu coopera conosco também, com os teus ensinamentos. Olha, eu te diria, Daniel, que eu estou mais para aprendiz do que para professor, porque eu estou no meu segundo casamento, já passei por um divórcio e é aquela história, a gente vai aprendendo cada vez mais, né, gente? E, e o propósito do casamento, falando agora numa fase da minha vida em que eu tenho mais passado do que futuro, é o exercício da lei do amor. É a possibilidade da gente sair da gente mesmo, né? Ser menos egoísta, ser mais fraterno, exercitar a tolerância e exercitar o perdão. Parece simples, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o exercício do casamento, o exercício da paternidade, da maternidade. Enfim, são formas que a gente tem para esse desenvolvimento. E aí a gente percebe que muitas vezes falha. Porém, eu vejo o divórcio, no sentido melhor da palavra, como uma possibilidade de se manter o respeito e a dignidade, na tentativa da gente valorizar aquilo que de bom foi construído, embora não persista. E a partir daí se fazer várias avaliações e recomeçar, né? Verificar os erros, né? Ter a possibilidade de reparar e haja moratória para isso, né, Daniel? Então a coisa vai, aí a gente, né, muitas vezes já, né, dizem que quando a gente desencarna, a gente já pede em seguida, quero reencarnar para corrigir algumas coisas. E muitas vezes a gente está encarnado e já se dá conta, meu Deus do céu, por que que eu fui fazer essa lambança, né? Mas enfim, são coisas que a gente passa, né, e vai aprendendo. Então eu acho interessante essa parte, porque ela está intimamente ligada à lei da justiça, de amor e caridade, né? É um exercício que a gente pode e deve realizar. E aí, claro, a questão do bom senso ela é fundamental e a questão primordial que eu acho que é, que é base para que a gente construa tudo isso é a busca do autoconhecimento, né? Porque daqui a pouco casei, não deu certo, me separei. E muitas vezes eu não analiso por que que não deu certo. E aí eu caso de novo. Não dá certo de novo, me separo. E assim eu vou levando a vida. Enquanto eu deixo de olhar para mim no sentido de me conhecer e verificar o que que eu preciso me modificar, né? Então é um exercício interessante e, claro, cada um tem a sua história, né? Já diria o poeta, mas como é importante, né, gente, a gente se dar conta dessa situação toda. E a doutrina espírita tem essa parte interessante que fala como é que eu vou separar aquilo que já está separado, né? Então, eu acho que fala muito na questão do bom senso também. Já falei demais. Deixa eu fechar aqui. Obrigado, Carlos, mas está excelente. E é interessante, né? Quando você fala, eu sou divorciado, eu acho que divorciado pode falar com propriedade também, não é?
porque a gente passou por essa situação. Não que quem nunca tenha se divorciado não possa falar também, porque com certeza já teve momentos difíceis no seu casamento, né? Então, o casamento, ele está inserido dentro da lei de sociedade, né? E é uma lei de Deus. Então, quando nós nos unimos a alguém, nós formamos a sociedade. O casal, a família, os filhos, o cunhado, né? A sogra. Então, forma aquela sociedade, né? Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite. Bem, eu estava aqui, só uma frasezinha para começar, tá? Aqui do Fonte Viva. Aqui no item 54, que fala de zelo, né? Paulo fala aos Coríntios sobre zelo. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, né? E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, que estamos chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos. Então, com essas experiências todas aí, né, que a gente sabe, eu também sou filha, né, de mãe, que naquela época não era divórcio, era desquite, né? Então, desde muito pequena, assim, convivemos com eles problemas. Eu sempre digo, assim, que eu devia ter sido uma advogada nesse sentido, porque eu já estou bem por dentro de tudo, né, das questões. E realmente, assim, é como o Carlos falou, né, é isso mesmo. A vida, assim, né, nós temos que, quando a gente conhece a doutrina espírita, né, e a gente começa a se conhecer mais, a refletir mais, e aquelas coisas todas que acontecem, aquelas dores, né, a falta de entendimento, às vezes violências extremas, né, podem ser físicas ou emocionais, os filhos, né, todas essas pessoas que estão ali envolvidas, a gente reflete bastante sobre isso e toma uma atitude, porque é necessário, né? Nós não podemos nos violentar, vamos dizer assim, né? A doutrina não pede isso para nós. Bem pelo contrário, né? Ela nos conscientiza da nossa responsabilidade como seres humanos sobre a nossa própria vida, né? E nos dá um caminho para que tenhamos uma assertiva melhor, uma atitude melhor diante daquelas dificuldades. Quando eu falo isso, é dificuldade mesmo. Não estou falando assim só por acaso, tá? Temos bastante vivências assim nesse sentido. Então, negativas, principalmente, positivas, no sentido de que a doutrina nos ensinou, né? E a vida, através das dores e das lágrimas, nos ensinou que realmente é preciso atitude, mudança. Essa mudança, primeiramente, em nós, depois ela se reflete, né? E, acima de tudo, para aqueles que, né, já vivenciaram isso, o exemplo, né? A gente sempre tem um exemplo positivo, não só na doutrina, mas muitas vezes, né, se tivermos, Deus coloca ao nosso alcance pessoas que nos dão exemplos positivos de uma atitude positiva, correta, digna, né? Capaz de fazer com que nós elevemos, vamos dizer assim, o nosso patamar de, de, de autoestima, de valorização da vida, da família, da própria família, de pensar mais além, né? Naqueles exemplos ruins, porque a discórdia, aquelas brigas, a falta de entendimento, ele vem trazendo coisas ruins, né? Para a gente, para os filhos, para o outro companheiro, para a companheira. E nós sabemos que, como a gente já aprendeu na doutrina, através dos livros, das obras, né? Principalmente André Luiz, né? É muito bom, coloca muito bem, como o Daniel falou, né? Nós somos reencarnacionistas, então a gente
tem que refletir assim, tem que pensar assim, né? Ah, não deu certo, por quê? Talvez alguma coisa muito para trás, né? Que está difícil hoje, não deu certo, mas quem sabe no futuro, né? Vai dar certo. Aí vamos deixar para lá, enquanto isso vamos viver bem agora, o agora, né? Fazê-lo melhor agora. E sempre buscar o entendimento, né? Claro que isso não é muito fácil, a gente sabe disso. Mas quando eu falo entendimento, é entendimento com a gente mesmo, né? Porque às vezes o outro não aceita, ou a outra não aceita. Mas entendimento com a gente, da gente estar bem, consciente que a gente fez o melhor, né? Que estamos lutando pelo melhor e que somos melhores, né? Jesus sempre conosco, sempre nos abençoando, né? Porque a gente faça sempre o melhor por nós, por aqueles a quem amamos e por aqueles que a gente não consegue ainda ter uma afinidade muito boa, mas que a gente entende que cada um tem o seu momento, tem as suas dificuldades, assim como nós, né? E a lei do perdão, como falou o Carlos, muito bem, né, Carlos? Se a gente não perdoar, a gente vai viver no passado sempre e nunca vai ser feliz. Obrigada. Obrigado, Gorete. Mas que bom ouvir você. E estava refletindo aqui. Que bom se a gente já conseguisse pensar dessa forma que você se expressou já desde a juventude, né? Quantos males evitaríamos? Mas quando somos jovens, nós somos muito impetuosos, né? A gente acha que resolve tudo no grito, como se diz, né? Mas aí é a aprendizagem, né? É o tempo, as experiências, né? E quem diz que aprendendo é só você vai aprender tudo certo? Não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. É pelos desacertos que nós vamos nos acertando, não é? Não é Exatamente. verdade? É aquela história, é erro, acerto, né? Nós vamos errando, É, acertando e vamos indo até chegar a um ponto em que vamos nos é. equivocar bem menos, né? E é só com E o a... tempo. Pode falar, desculpe. Não, pode terminar. E só quando você falou, assim, me veio à mente assim, ó. Tipo assim, ó, realmente, se a gente. Ai, agora me fugiu, desculpa, daqui a pouco eu lembro. Tá. Agora fugiu. Quando tu lembrar, tu pede a palavra de novo. Seu Edgar, posso passar para o senhor, Edgar, a voz da experiência? As minhas palavras do Carlos. Não, acho que não. Eu é que faço as suas. Eu que faço das minhas palavras as suas. A gente fica pensando, né, que nós, quando jovens, a gente faz muita coisa errada, né? Sempre faz coisa errada a vida toda, mas quando na juventude, muitas vezes por falta de entendimento, nós imaturos, né, cometemos erros que depois a gente se arrepende, puxa, mas se eu tivesse sabedoria um pouquinho melhor, eu agiria diferente. Eu como o Carlos também, Marilene é meu segundo casamento. Quando eu me separei da minha primeira esposa, se foi numa boa, assim, sem briga, sem nada, mas cheguei no caminho da luz muito triste, meio depressivo, e tinha palestra para me fazer, era escolhida assim, não sei se o Daniel se lembra, e eu botar um papelzinho, uns papelzinhos do copo, tirar o papelzinho e que aí vai fazer palestra hoje. Me ligar, qual é o tema? Divórcio. Puxa, mas eu tive que falar, né? Mas é bem assim mesmo, cara, como vocês falaram, né? O Carlos falou também que é uma maneira da gente acertar as coisas, né? Separar o que já estava separado. E, na verdade, mesmo separar o que não estava separado, aí não separa mesmo, né? Falta de consciência. Eu viajei muito na minha vida e a gente viajando, a gente fica pensando, puxa vida, tem que parar de viajar porque tem que dar assistência para minha família. Ficar mais com minha família em casa um pouco.
parar de viajar por causa que não dava certo. Mas a gente, quem vai hoje, ninguém quase não casa, né? As pessoas que se juntam estão ficando, né? Os pais vão ficando, os filhos vão ficando, e os pais vão ficando grisalhos, tristes, muitas vezes depois. Acontece. Quanto é a responsabilidade, vão se unir, né, matrimonialmente, conviver um pouco juntos para conhecer o verdadeiro sentido do casamento, né? Pessoas que, quando se unem mesmo, com dividir os talheres, dividir as escovas de dente, aí começar a achar os defeitos da pessoa, puxa vida, se soubesse, não tinha casado. Ambas as partes, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Hoje os filhos, né? Os filhos, como é que os filhos vão se criar? Saber que o pai e a mãe não são separados, obrigaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Tudo é aquela ditado, né? Vassoura nova vale bem, né? Ou conhece meus defeitos, junto comigo, viver eternamente. Depende muito da maturidade espiritual de cada um. Infelizmente, a gente comete erro, mas eu pensei comigo mesmo. Há 30 anos que me separei. Eu pensei comigo assim, errei. Ponto final, botei uma pedra em cima. Eu não posso voltar lá no começo, fazer um novo começo, né? Mas eu posso, a partir de hoje, fazer um novo fim. Faz 28 anos que estou fazendo um novo fim. Então, ajudar as pessoas, todas as pessoas, independente de cor, de crença, de nacionalidade, de vida social. Eu ajudo todos os anos que estão vivendo, tentando fazer coisas certas, fazer coisas boas, tentando falar com pessoas que não cometeram os mesmos erros que cometi. É uma maneira de ajudar as pessoas a encher esse vazio existencial que muitas vezes nós criamos aí. Esse vazio existencial que a gente cria dentro da gente mesmo. Para eliminar isso aí, me dediquei totalmente a trabalhar na doutrina, fazer o bem das pessoas, ajudar as pessoas. Me ligam todo dia, tem gente que me liga, pedindo um conselho, pedindo ajuda. E a gente está aí para ajudar. Eu me sinto feliz com isso, poder retornar às minhas atividades espirituais, ajudando pessoas. A minha filha diz para mim, pai, não é que eu não te perdoe, mas eu não aceitei o que tu fez. Olha, minha filha, você não é obrigado a amar, é uma opção. Amar é uma opção. Honrar é uma obrigação. Eu não posso voltar a fazer um novo começo, não posso voltar atrás, mas eu estou fazendo um novo fim, fazendo bem para todas as pessoas que eu vejo na minha frente, bem procuro. Eu sempre estou à disposição dessas pessoas. E assim, de responsabilidade, amor, consciência, paz a todos. Obrigado, Sr. Edgar. E como é importante, como foi importante a gente compartilhar experiências, né? O Sr. Edgar falou, eu lembrei de mim, eu também me separei há 32 anos atrás, e me separei jovem, e eu vejo assim que também falta, não só a gente, mas a gente é jovem ainda, impetuoso, não tem experiência, mas também uma orientação de alguém mais experiente perceber o que está acontecendo e nos orientar. Também falta isso. Na própria família, um amigo, família, enfim. A gente sem esse apoio, às vezes, a gente não consegue sozinho vislumbrar uma saída para aquele problema que a gente está passando. Eu, quando me casei também, eu casei com uma pessoa de higiene bem difícil. E eu viajava bastante também. E nesse ponto, eu também admito que faltou cuidado da minha parte. E muitas vezes, por estar com uma pessoa difícil, eu preferia estar viajando. Não é? Porque, de repente, se alguém me orientasse naquela época, claro que eu não me sinto culpado, porque naquela época eu pensava de um jeito. Então, se eu tivesse alguém comigo e me orientando, talvez fosse diferente. Mas o talvez não existe. Então, é seguir em frente agora e fazer diferente. Como disse o Edgar, fazer um final diferente, né? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Só antes, deixa eu dar uma boa noite para a Vita e um bem-vindo, Vita.
Que bom ter você Boa aqui noite, conosco. boa noite, pessoal. Eu estou vindo do centro, graças a Deus deu tudo certo, né? E por isso eu cheguei atrasado, que hoje eu tinha trabalho lá, daí eu cheguei atrasado na aula, mas estou aí. O importante é que está conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado. Fátima, Então, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho de mim. Eu vivencio, né, um casamento, meu estado civil é solteira e eu estou com um divorciado há 37 anos. Não é fácil? Não é fácil. Uma porque ele tem 3 filhas, né? Eu não fui mãe e não adotei as filhas dele como minhas filhas, mas respeitei, ajudei no que estava dentro do meu alcance. E com essa relação eu aprendi muito, eu cresci como ser humano, porque fui procurar ajuda de psicólogo na época, porque elas tinham as gêmeas 8 e a menor 6 anos, né, quando a gente se relacionou. Aí vinha festa escolar, formatura, primeira comunhão, casamento. Então, eu sempre tive dentro de mim que pai, mãe e filhos é uma família. Eu e ele somos outra família. Então, eu tinha que respeitar essas uniões dele com a ex-esposa, que era o papel da mãe das filhas dele. Então, isso foi muito legal, porque nos casamentos, ele, claro, ele entrava com a filha, tinha que sair com a mãe da filha, né, da igreja. E eu lá, né, esperando a minha vez da festa. Mas, enfim, eu trabalhei muito isso, foi muito bom para mim. Não sou amiga da ex-esposa dele, mas a gente nunca teve nenhuma desavença em nenhum momento da nossa relação, nada. Foi assim uma relação bem suave para mim. Minha família 100% católica, tive que também transpor essa barreira, essa barragem, né? Tinha 2 tios padres que não aceitavam, né? Mas, enfim, como o Carlos disse, a gente vai se aprimorando, vai se ajeitando, vai se ajustando e vai se renovando e vai crescendo também. Em 2017, quando eu vim de Joinville para Itapema, eu entrei, né, num centro espírita aqui e a gente começou a fazer, eu comecei a fazer esse estudo e quando foi a vez do divórcio, para mim foi um bálsamo na minha alma, porque apesar de que eu nunca senti culpa da minha relação, uma que ele já era separado quando a gente se conheceu, mas parece que é uma coisa assim que vem te abençoar, a bênção que eu não tive do meu matrimônio, da minha religião, eu consegui entender com os ensinamentos do Evangelho. Isso para mim foi assim muito especial na época. Então, assim, meio que me aliviou de uma culpa, não sei. E agora o senhor Edgar falando, eu faço Evangelho no Lar com meu marido, toda segunda-feira. Aí uma noite saiu, que a gente abre o livro aleatório, saiu o divórcio. Aí eu fiz ele ler, claro, né? E você vai ler, o divórcio é teu, né? Mas brincadeira, né? Aí ele leu e ele falou assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse me separado na época, com 3 filhas pequenas, né? Eu falei, mas aí você não teria dado a oportunidade do meu crescimento. Eu entendo, assim, o todo, né? Eu não culpo, eu não julgo, eu só vou vendo, assim, como eu sempre falo aqui no grupo, quanto que eu cresci da minha formação espiritual nesses 2, 3 anos que eu estou com vocês. Então, é tudo assim, um aprendizado, um ensinamento, né? E a vida é isso, né? Troca, é respeito, é tudo isso, né? Então, eu fiquei tão feliz quando veio, né, que a gente chegou no divórcio, que eu queria partilhar isso, porque foi um bálsamo na minha vida. Quando eu aprendi via estudo do Evangelho Espírita, o posicionamento do divórcio, que até então era pecado, era não sei o quê. A minha mãe, quando eu fui comunicar, né, que
a gente ia morar junto, aí ela falando assim, você não se esqueça, vai casar com um homem casado que tem 3 filhas, é para a vida inteira, a ex-mulher no teu pé. Eu falei, é uma opção minha, né? E realmente não tive nenhum problema, graças a Deus, assim, é tranquilo para gente. Então, é isso que eu queria passar, porque existe a lei, a gente sabe, existe tudo, as normas. Eu até tenho um texto aqui que fala, né, quando no Brasil foi institucionado, né, o divórcio, e aí de lá para cá já mudou muita coisa, enfim. E quando, aliás, quando eu fiquei com o Luiz, ele ainda era o desquite, né, depois que veio o divórcio. E é tudo assim, né? Um aprendizado mesmo, como diz a Gorete, né? É tudo um aprendizado na vida, é um crescimento. Você tem que aproveitar o tempo que você está dentro da situação para o teu crescimento, né? Eu só tenho a agradecer, gente. De madrugada eu acordo. A primeira coisa, gratidão, Grupo Espírita Milanês, gratidão. E, e é isso aí. Obrigado, Fátima. Sempre são importante esse compartilhamento de experiências que servem para todos nós, né? E a importância disso, da gente saber trabalhar, se trabalhar, e agora com a doutrina espírita esclarecedora, vem trazer o consolo, né? E a gente vê que em alguns pontos acertou, em outros se equivocou, mas que agora nós temos a condição de acertar mais do que se equivocar. Nós temos o manual, vamos dizer assim, que é o Evangelho, né? Marilene, posso passar para ti, Marilene? Então, passarei para a Cátia. Então, gente, quero agradecer primeiro a Marilza, né, pelo trabalho dela, sempre nos auxiliando, né, sempre nos informando e sempre nutrindo o nosso conhecimento. Obrigada, querida. O que eu posso dizer para vocês, né? Eu tive 2 casamentos. Hoje eu estou solteira, digamos assim. Enquanto vocês todos estavam falando, eu estava aqui pensando nas minhas 2 vivências, né? E o que eu vejo aonde houve falta minha, né? Falta de maturidade emocional, que sempre me colocou, sempre colocou a vida do outro e a história do outro como a minha, e não era. E só aprendi isso no meu segundo relacionamento, quando eu via a pessoa vivendo, coisa e tal, e quando eu achava, meu Deus, que ingratidão para comigo, que falta de respeito. E daqui a pouco comecei a pensar, tá, e por que eu não tenho a minha vida? E por que eu também não tenho os meus amigos? Por que eu estou sempre com os amigos dele? Por que eu estou sempre... Eu já relatei isso aqui da outra vez que a gente falou, né? Por que eu estou sempre fazendo o final de semana dele, os planos dele? Por que eu não penso em mim? Então, quando eu me dei conta disso, eu comecei a ter mais luz na minha vida. E era imaturidade, né? Minha imaturidade emocional. E que bom, né? O Daniel falou, vocês falaram, que bom se a gente, quando olhasse para alguém e pensasse em ter uma relação com a pessoa, se a gente tivesse toda essa bagagem que a gente hoje tem, toda essa bagagem que a vida ensinou, todo esse conhecimento que o Evangelho nos traz, né? Que bom seria. Em alguns a gente não teria entrado, em outros a gente teria entrado e teria feito talvez uma história maravilhosa, né? Por outro lado, agora quando a Fátima falou da história dela, né, de ter casado com um homem com filhos, o meu segundo casamento, ele tinha 3 filhas. Então a gente já
tudo já tem que comprar o pacote completo, né, Fátima? Já vem com a coisa completa, né? Então, o que aconteceu? Primeiro, tu tem que ser muito sensível, porque vai haver ciúme das meninas. A ver, né? É uma outra mulher do pai, né? Parecer, elas possam ver a gente como concorrente, né? Como rivais. Mas eu tive muita maturidade nesse sentido, porque ele tem 3 filhas, e 2 casaram, e eu fui no casamento das 2, naquela situação da Fátima, sentadinha lá no banco, e o pai e a mãe lá no altar. Mas, eu ainda tive que ter uma bela conversa com ele, porque o meu ex-marido, eu era o 4º casamento, primeiro ele ficou viúvo, né? E eu era a 4ª esposa dele. E ele tinha as ex como inimigas. E eu não conseguia entender isso, né? E aí começava todo aquele xingamento, pô, eu vou ter que ficar no altar com ela. Eu disse, olha, sabe o que eu penso? Já que falou para mim, eu vou dizer o que eu penso, né? Sabe o que eu penso? Homem e pai e mãe não separa. Então tu vai subir no altar, ficar do lado da mãe da tua filha, porque é a felicidade dela. E realmente era muito tranquila em relação a isso. Realmente não me incomodava. E uma delas, inclusive, frequentava a nossa casa e eu tratava muitíssimo bem. Então, nesse ponto, eu fui muito madura, muito tranquila e auxiliou muito e também fez muito bem às meninas, né? E então, assim, foi bem tranquilo. O que eu estava pensando quando eu li o texto ali e vi também a palestra da dona Isabel Salomão, que aliás faleceu agora há pouco tempo, né? Já com 100 anos, eu penso o seguinte, como as pessoas hoje banalizam o casamento, né? É uma coisa assim de qualquer jeito, é uma coisa não muito pensada, às vezes até provocam, né, e forçam um casamento. E lá na convivência do dia a dia, eles se apegam a coisas tão banais, tão fúteis, né, que causam discussão, que causa briga, que causa desentendimento. E no entanto, e também já briguei por pouca coisa. A gente deveria guardar essa energia do precisar conflitar, do precisar ser mais dura, do precisar ser mais, pegar mais pesado, né? Nas coisas de fato, nas coisas que realmente necessitam de uma posição assim. Por exemplo, a toalha molhada em cima da cama, o sapato fora do lugar, e um atraso, o jogo do futebol. Hoje eu vejo tudo assim, meu Deus do céu, quantas, sabe? O casal briga por causa disso, e na hora, e se por uma coisa dessa, eles já brigam, já se desentendem, o marido já vai dormir na sala e sai batendo porta e aquela coisa toda, imagina quando houver um problema verdadeiramente sério. Como que vão enfrentar? Não enfrenta, não enfrenta, né? Então, o que eu diria para um jovem casal hoje seria isso, né? Se amem, se respeitem, sejam cúmplices, sejam companheiros, respeitem o sonho do outro, respeitem o defeito do outro. Também, se não der, se for um defeito muito pesado, se não conseguir lidar com o defeito do outro, rever, sabe? Sai fora. Mas o que eu diria hoje para um casal seria isso. Se apeguem às coisas realmente importantes na hora da discussão, na hora de ser chata, né? Digamos assim. Uma vez eu disse para um amigo meu, né? Estava reclamando
da esposa, coisa e tal, porque é isso, porque é aquilo, depois de 25 anos de casado. Aí eu disse, pois é, mas namorasse com a chata, noivasse com a chata, casasse com a chata, tivesse filhos com a chata, e agora que se passaram 25 anos, vai te separar porque é chata, né? Então, mas brincadeiras à parte, é isso, gente. Eu acho uma coisa muito complicada uma relação. Mas hoje, se eu tivesse um outro relacionamento, com certeza eu seria muito mais madura, ainda com muitos defeitos. Eu ainda teria coisas para resolver, mas eu seria muito mais cuidadosa por ter essas duas experiências. Meu primeiro marido hoje já é falecido, né? Nós nos divorciamos, mas ele casou de novo, mas ele já faleceu. E o segundo tá aí, tá bem, e nós somos muito amigos, muito amigos. E eu tenho certeza absoluta que somos amigos pela minha insistência, por esse meu jeito de ser e de ter respeitado a vida dele e as relações dele, né? Foi uma luta para conseguir ser amiga dele, porque a vontade dele sempre é ser inimigo, né? Mas eu não concordo com isso, acho que não é legal, então, graças a Deus, nós somos bons amigos e nos respeitamos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpem se eu falei muito. Obrigada. Obrigado, Kátia. Não, as experiências sempre são bem-vindas. Vita, você quer participar também, Vita? Sim, pelo que eu vejo, relacionado ao casamento, né? Pois eu posso falar um pouco que eu tive só um casamento, fui casada por 22 anos e eu tive só a separação, né? Mas eu e o meu marido, a gente se conheceu quando eu tinha 10 anos e ele tinha 12. Então foi uma vida inteira. Foi uma vida inteira de conhecimento e aos 23 anos eu casei, engravidei, casei e ganhei o meu filho mais velho. Nos primeiros anos foi um casamento mais normal, né? Mais tranquilo. Mas com o passar do tempo, nós tivemos uma vida muito boa. Ele foi sempre um homem muito trabalhador, muito inteligente para os negócios e tudo mais. Nós tivemos muito dinheiro, tivemos muito bem de vida, até que ele começou a beber muito, muito. Ele sempre bebeu, mas aí ele bebeu muito. Aí prejudicou muito o nosso filho mais velho. Nosso filho mais velho não tinha um bom relacionamento com ele. Aí depois eu tive a Luísa. No decorrer desse casamento, quando o meu filho mais velho completou 14 anos, eu descobri que ele havia, quando saiu o edital do nosso casamento, ele engravidou a colega de trabalho dele. Eu já estava grávida de 3 meses. Então, eles têm uma irmã, eu acolhi na minha casa, ela chegou a morar 1 ano comigo, eu sou amiga da mãe dela, sempre fui amiga, não foi isso que eu deixei de ser amiga dela, eu acolhi esta menina, eu fiz ele registrar ela, estando casada com ele, eu fiz ele registrar ela, com 14 anos, a idade do meu mais velho, eles têm 3 meses de diferença. O meu mais velho nasceu em fevereiro e ela nasceu em maio. E elas se dão tanto que essa menina é madrinha da Joana, da minha neta. As irmãs se dão bem. O meu mais velho não se dá muito bem com a irmã, mas as 2 meninas se dão bem. Eu nunca tratei ela diferente dos meus. Sempre que eu dava alguma coisa para os meus filhos, ela ganhava a mesma coisa. Eu fiz ele, como pai, colocar ela no nome dele, né? E eu acho assim que nesse ponto ela não tinha culpa de nada. E me senti, não tenha dúvida que eu me senti muito mal com a situação, mas eu nunca transpareci para frente isso, né? Era um assunto que era entre eu e ele, e os outros não tinham
que pagar e nem a menina teria que pagar, porque eu sempre disse que eu gostaria de vida da minha casa, não morte. Que Deus, então, me trouxesse a vida e não me trouxesse outra coisa. E assim eu nunca passei uma situação pior do que essa para os meus filhos. Eles aprenderam e viram de mim a resignação e a aceitação de uma filha fora do casamento. E aí, com 22 anos de casado, eu realmente não tinha mais como suportar o tanto que ele bebia por causa do meu filho mais velho. Eu tinha muito medo que algo de muito ruim acontecesse, e aí eu me separei. Mas a gente sempre manteve um relacionamento assim depois, até que um dia também não teve mais como, porque ele não modificou, ele sempre continuou bebendo, e aí a gente ficou, nos últimos 5 anos que a gente não conversava mais quase. Foi quando ele ficou doente e eu voltei para cuidar dele. Eu cuidei dele até o último suspiro dele. Ele morreu junto comigo, só eu e ele. As crianças estavam junto, as crianças que eu digo meus filhos, né? Estavam junto conosco, meu cunhado também estava junto, a irmã dele e tudo mais. E eu hoje só tenho gratidão a Deus, somente gratidão, porque nós tivemos a maior graça de todas, foi o reajuste dos filhos, o meu reajuste com ele, como ser humano, né? Porque nós não tínhamos mais um relacionamento amoroso, né? Como marido e mulher, mas o respeito existia, quem sabe se existisse o amor, a gente nos últimos minutos se falou alguma coisa ainda, mas morreu em paz. E eu fiquei em paz. Meus filhos ficaram em paz. E a família se refez antes do desencarne dele. Então, se nós tínhamos um reajuste, nós tivemos tempo para isso, antes que ele desencarnasse, né? Então, nós tivemos essa trajetória. Eu tive uma trajetória, assim, bastante conturbada, bastante complicada, mas Deus nos deu a misericórdia de podermos nos reajustar antes do desencarne dele. Então, para mim foi um aprendizado muito grande, sofremos muito, mas aprendemos muito também, né? Hoje, meus filhos estão bem, o meu filho cresceu muito porque eu tive um sofrimento muito grande com meu filho mais velho. Meu filho mais velho ficou quase 20 anos sem falar comigo, sem me procurar, sem nada, e com isso o meu filho voltou para casa, voltou a me ver como mãe, ele mesmo diz, eu não sei até hoje o que houve, mas enfim, hoje somos família de novo, né? Então, hoje eu só tenho gratidão, gratidão a Deus, e sei que tenho meus defeitos, sei que tive minha parcela de erro também, e como todos dizem, né, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu teria tido uma vida muito diferente da que eu tive. Teria tido uma vida muito melhor, uma vida muito mais abençoada do que a vida que eu tive. Mas, infelizmente, cada um passa por aquilo que tem que passar, né? Esse seria a minha contribuição para hoje. Obrigado, Rita. Mas veja como Deus é bom, que nos dá novas oportunidades, né? E que bom que vocês se reajustaram enquanto estavam a caminho, como diz o Evangelho. E depois iriam cair no fundo de uma prisão, não é? Mas não, se reajustaram antes. Celeste, você quer cooperar conosco também, Celeste? Ai, olha, eu preferia só ouvir, se não se importar. Não tem problema. Vou dar minha contribuição também. Posso Então, falar? oi? Daniel, querido, Oi, Marilene, pode falar. desculpem, como eu disse, eu estava com um pouco de dor, tomei um calmante, mas eu estive com vocês o tempo todo. Agradeço a todos os comentários que nos ajudaram muito, começando pela Marilza, foi muito bom, e também me identifiquei em muita coisa. Acho que a maioria de nós tem as suas experiências, né, queridos? Mas tudo que foi dito até então me ajudou muito. Muito obrigada, queridos. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marilene. Então, falando sobre o divórcio, né? É interessante.
Mas o divórcio, ele é um dos processos dos mais dolorosos que nós estamos sujeitos aqui, enquanto encarnados aqui na Terra, né? E quando temos filhos, a dor, ela se multiplica, ela fica maior ainda. Aí vem aquele sentimento, né, de termos fracassado, pelo que a gente conversou, né, vem aquele sentimento de vazio, de culpa. Então, essas são algumas das sensações que sentimos no nosso coração com o divórcio. E todos os envolvidos nesse processo sofrem. Os filhos, os cônjuges, os familiares, amigos. Eu até brinquei, né, com o, o cunhado, a sogra, né? Então, com o divórcio, a família ela precisa ser reestruturada de novo a partir da ausência de um dos dois cônjuges, né? Aí surgem aquelas dúvidas, aqueles temores, aqueles receios, como educar os filhos, como educar os filhos a partir de agora. Normalmente esses filhos ficam com a mãe, não é regra. Eu, por exemplo, minhas filhas depois de um período vieram morar comigo, então não é regra ficarem com a mãe. E quanto à relação dos dois, nós vemos vários depoimentos, né? A relação do casal, ela vai mudar, vai continuar a mesma? Normalmente muda, né? Na grande maioria das vezes muda. E as amizades, os amigos em comum, vamos continuar mantendo contato? Não vamos? É uma nova vida, é um recomeço que nós estamos na nossa vida, né? Mas é um começo normalmente mais complicado sobre vários aspectos, inclusive o aspecto financeiro. E antes tinha dois, né? Agora tem um. Mesmo que antigamente, por exemplo, a esposa não trabalhava, mas ela sabia administrar essa questão financeira, né? As despesas vão ter que ser administradas agora de forma diferente. Mas nós precisamos seguir em frente. A vida, ela continua, ela não para. Então, por isso mesmo, o ideal seria ou é o entendimento do casal. Tem que existir uma compreensão entre os dois, um apoio entre eles, né? Afinal, quando se tem filhos, principalmente, né? Nós sabemos que a união entre o homem e a mulher é para a evolução desses dois espíritos. E eles estão ligados pelos laços do matrimônio, dentro dessa lei de sociedade que a gente fala, né? Então, por isso, a separação deve se dar apenas, como nós vimos, em casos extremos. E, na maioria das vezes, pela falta de entendimento dos objetivos dessa existência humana, mas principalmente pela dureza dos nossos corações, conforme o Mestre nos alertou nessa passagem evangélica sobre o divórcio, né? E há casamentos que nós vemos que chegam, quantas vezes o nosso próprio, né? Em níveis insustentáveis. E chegamos a partir, às vezes, com as agressões verbais e muitas vezes físicas. Nesse caso, a separação do casal ela é inevitável. Melhor a separação do que pela nossa imaturidade transformar o lar num ringue, tanto de disputas físicas como os verbais, né? E, às vezes, a separação traz, a princípio, uma série de obstáculos. Nós vemos, nós que tivemos, que passamos por essa experiência, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai serenando nosso coração, nossa mente, vamos refletindo, vai fazendo isso, então, essa reflexão, esses momentos de paz que vamos tendo, vai fazendo com que nos sintamos melhor, né? Nos sentindo em paz, mas devemos sempre ser a favor do entendimento, né? A separação ela deve ser só no último caso, em casos extremos mesmos, né? Como nós estamos em casos de violência, quando partir com a violência, porque nós sabemos que ao nos separar, o que está acontecendo? Estaremos desertando do nosso compromisso que assumimos antes de reencarnar. Ninguém casa por acaso, tudo é planejado, se não por nós, pela espiritualidade superior que nos acompanha. Quando não temos condições de planejar, de programar nossa reencarnação, e são as reencarnações compulsórias. A espiritualidade superior nos encaminha para uma reencarnação de que necessitamos. Mas claro que também, muitas vezes, como nós vimos,
tanto pelo Evangelho como pelas experiências que foram nos passadas, né, por vocês, que às vezes a separação é inevitável. Porque, como o Evangelho nos diz, né, que na realidade, muitas vezes, nós estamos separados, mas morando sob o mesmo teto, mas separados. E como diz o ditado, próximos geograficamente, mas distantes emocionalmente, né? O Allan Kardec também, ele analisou o divórcio no Evangelho segundo o Espiritismo, e o que ele disse? A Marisa citou, né, Marisa? O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, isso é o que o Evangelho nos diz, né? Então, o divórcio ele vai apenas legalizar a distância entre os cônjuges, né? A nossa distância, pela nossa falta de entendimento. Nós sabemos que o divórcio não é o ideal, mas muitas vezes vai salvar vidas. Muitas vezes. Quando se perde o respeito e passamos as agressões, essa relação ela se torna insustentável. Até por uma questão de segurança para um dos cônjuges, né? Segurança para a integridade física de um dos dois. Normalmente a esposa, né? E não raro também os filhos. Então a separação é a medida mais prudente, a ideal, né? É melhor adiar um compromisso do que se comprometer ainda mais perante as leis divinas. Muitas pessoas, né, dizem que vão suportar o seu companheiro, a sua companheira pelo resto da vida para se ver livre nas próximas encarnações. Mal sabem eles o quanto estão enganados. Suportar o outro não é o que o Pai espera de nós. Ele quer o quê? Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Apenas o amor vai nos libertar realmente. Quem quer ser livre, cultiva o amor. Então, por isso, o tempo de namoro é uma abençoada oportunidade de conhecer a pessoa com quem vamos nos unir. Nós devemos saber dela, né, quais as suas aspirações, seus objetivos, se temos afinidades, além da paixão física, é claro, né? Se gostamos de conversar, de trocar ideias, temos sonhos, objetivos em comum. E quanto ao ciúme, se ele não ultrapassa os limites de um razoável, né, que o ciúme em excesso é prejudicial. Eu, na verdade, penso que o ciúme de qualquer forma ele não é justificável, né? Então, na época do namoro, que devemos fazer os diversos questionamentos, principalmente interiores, né? Que podemos fazer conosco mesmo, né, para ver que chances tem de sucesso essa nossa união conjugal. Para que sim, então, possamos, após essa nossa análise, que normalmente não fazemos, principalmente pela nossa pouca experiência e juventude, né? Para que possamos, então, construir uma família baseada na paz, na harmonia e também no amor. O amor se constrói com a relação. Então, por isso, a importância da gente planejar os nossos passos principais, né, dessa existência. Nós vamos encetar 2. E o casamento é um desses passos muito importante. Por isso, ele deve ser planejado com carinho, com calma, com prudência, porque assim como com o passar dos anos, com a diminuição daquela paixão, daquele fogo inicial, não teremos então que suportar o cônjuge, né? Suportar entre aspas, mas então amar. E esse é o objetivo principal que nós vamos conquistar. É o amor. A separação é sempre muito complicada. Por isso devemos pensar, analisar, refletir com muito cuidado, antes de dar esse passo muito importante em nossa vida, que é o casamento. Então, para Emmanuel, o divórcio deve ser cogitado como
medida de última instância, ele diz. Ele diz assim: ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirá conservá-lo. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. Isso que eu falei está lá no livro, Na Era do Espírito, no capítulo 11. Então, pessoal, o que eu tinha para contribuir a isso? Alguém mais gostaria de mais alguma contribuição? Por favor, fiquem bem à vontade. Todos tranquilos? Sem divórcio de agora em diante? Muito bem, pessoal. Gorete, queria falar alguma coisa, Gorete? Então, é assim, ó, para os meninos e meninas, né, que já passaram por essas experiências aí que são dolorosas, a gente sabe, difíceis de serem encaradas, colocadas, né, realmente em prática. Eu acredito assim, ó, vamos nos amar, né? Cada um do seu jeitinho, se querendo bem, acreditando na alegria, na paz, na felicidade, porque isso aí reflete tanto que a gente se torna muito feliz, viu? Em vários sentidos, e tudo vem ao nosso encontro para nos deixar melhor. Que a paz esteja com todos nós, né? Os filhos dos divorciados, os divorciados, né? E que os nossos filhos, os nossos netos possam se amar muito, tá bom? Obrigada. Obrigado, Gorete. Isso é o principal, né, Gorete? O amor. Nós esquecemos desse detalhe que é o mais importante de todos. De que nós aprendermos a amar verdadeiramente, tudo vai se resolver. Agradecemos aos bons espíritos que vieram a se comunicar conosco e rogamos que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Graças a Deus.